Bem-vindos ao episódio 6 da série Por que a Bíblia é Confiável? Hoje a gente responde: por que um livro tão antigo continua atual? Sabe, a gente vive num mundo que tem uma ideia meio silenciosa, né? Se é antigo, já era, tá ultrapassado. Se é novo, é melhor. Mas será que é bem assim? Porque, vamos combinar, as perguntas mais fundas do coração humano, sobre culpa, medo, esperança, sobre o sentido de tudo, elas não nasceram ontem. Ok, então para a gente entender isso bem, é crucial separar duas coisas: o que é moderno e o que é eterno. Pensa assim, moderno é tipo tecnologia, né? Segue a moda e logo fica obsoleto. Já o que é eterno, isso responde àquelas necessidades que nunca mudam. Sede de água, a busca por amor, essas coisas. A Bíblia, ela não está tentando ser moderna. A proposta dela é outra, ser eterna. E a primeira grande razão para essa relevância que não passa é justamente essa aqui. O diagnóstico que ela faz da alma humana. É um diagnóstico tão preciso que funciona como um verdadeiro espelho. É por isso que a Bíblia continua. Nossa, é até assustador o quão atual ela é, porque parece que ela lê a gente por dentro, como se nos conhecesse intimamente. Olha só, a tecnologia mudou, a cultura mudou, mas o coração humano, esse não mudou. A idolatria, o orgulho, o medo, a cobiça, a busca por redenção, tá tudo aí igualzinho. O diagnóstico que a Bíblia faz, ele simplesmente não erra. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental. A palavra de Deus não é letra morta, não é um texto antigo empoeirado. O livro de Hebreus diz assim, olha que forte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Percebe? Ela não só descreve a condição humana de um jeito genérico, não. Ela vai fundo. Ela expõe o nosso interior de uma forma muito pessoal, muito poderosa. Isso nos leva de volta para aquela metáfora do espelho, que é simplesmente perfeita. A palavra mostra quem a gente realmente é. Mostra tanto a nossa dignidade, sabe, de sermos criados à imagem de Deus, quanto a nossa miséria, a nossa condição de pecadores. É por isso que ela incomoda tanto. E, ao mesmo tempo, por isso que ela consola tanto. Porque ela revela a verdade sobre nós. Mas olha, esse diagnóstico preciso da alma humana é só o começo da história. A relevância da Bíblia vai ainda mais fundo, e a gente encontra isso na sua base, no seu fundamento, a revelação de um Deus que não muda. Pensa comigo, as culturas, as opiniões, as filosofias, elas são como as marés, né? Vêm e vão. O que é verdade hoje, amanhã já não é mais. Mas a Bíblia, ela está ancorada em algo totalmente diferente, algo firme, o caráter e fidelidade de Deus, que é como uma rocha. A palavra continua atual, porque o Deus de quem ela fala, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O profeta Isaías resumiu isso de um jeito poético, mas com uma força tremenda. Ele disse: a relva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. É isso. Tudo que é só humano, uma hora passa. Mas a palavra de Deus, ela tem uma durabilidade que aponta para a origem dela que não é daqui. Ok, a gente já viu que ela faz um diagnóstico preciso e tem um fundamento sólido. Mas e na prática, no dia a dia? Como essa palavra eterna se aplica hoje? Bom, isso nos leva para o nosso terceiro ponto, a orientação. Ela não é só um espelho ou uma rocha, ela é também uma luz para o nosso caminho. E a imagem que o Salmo 119 usa é perfeita para isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que incrível! Isso fala de orientação prática, sabe? Coisa para o dia a dia. A palavra não serve só para a gente discutir grandes questões de teologia. Ela serve para iluminar os nossos passos, as nossas decisões de hoje. Claro que aplicar um texto tão antigo exige responsabilidade, né? Uma aplicação fiel sempre vai começar com uma interpretação fiel. E para isso, existem os 5 princípios que ajudam muito. Primeiro, entender o contexto. Para quem foi escrito, por quê? Segundo, qual o gênero do texto? É uma poesia? É um relato histórico? É uma lei? Muda tudo. Terceiro, onde essa passagem se encaixa na grande história da Bíblia, a história da redenção? Quarto, qual é o princípio, a verdade universal que está por trás daquele texto específico? E quinto, que é fundamental, lê em comunidade. A gente não lê a Bíblia sozinho numa ilha, a gente aproveita a sabedoria de séculos de igreja.
Então, para a gente amarrar tudo, por que a Bíblia continua tão atual? Bom, primeiro, porque ela revela um Deus que não muda. Segundo, porque ela diagnostica com uma precisão cirúrgica o coração humano que também não muda. Terceiro, porque a mensagem central dela, o Evangelho, responde a uma necessidade que é universal e não tem prazo de validade. E, finalmente, porque o Espírito Santo age ativamente hoje, aplicando essa palavra na vida das pessoas. E no nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar num dos maiores milagres literários que existem. É algo que impressiona até quem já estuda a Bíblia há muito tempo. A unidade inacreditável desse livro. No episódio 7, veremos algo impressionante. 66 livros, 40 autores, mais uma só história. A gente vai explorar a unidade da Bíblia. Até lá!